Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. O programa de hoje está especialmente delicioso. Tem duas coberturas de enogastronomia fantásticas. Nos primeiros blocos, a gente esteve no Fricó, restaurante da Rua Cubatão, em São Paulo, onde o meu amigo chefe Sauro Scarabota promoveu um jantar chamado Descobrindo a Itália fantástico. Eu converso nesse programa com o Sauro Scarabota e converso também com o Giorgio Pompili, da importadora Europa, que trouxe os vinhos para harmonizar com os pratos maravilhosos que o Sauro fez no Fricó, um restaurante fantástico que tem como um dos principais atendentes o meu amigo Luciano, né? A Rita também, que é mulher do Sauro Scarabota, ou seja, fricó de frango que vale a pena conhecer em São Paulo. Também no final de semana nós estivemos em Curitiba, mais propriamente em São José dos Pinhais, para a abertura da Gastronoma de 2016. E a gente visitou a vinícola Araucária, fantástica vinícola do Paraná, que faz um vinho típico paranaense e vinho fino da melhor qualidade. A gente vai ver aí explicações do Renato Adur, que é um dos proprietários aí da vinícola, faz um trabalho maravilhoso. A gente entrevistou também o Renato Adur, tem uma explicação também do professor Wagner Gabardo, que explica o método de produção do espumante bruto, chamado Poti, em homenagem a um artista, Poti Lazarotto, artista paranaense. E nesse almoço, nessa degustação, nessa harmonização da Gastronômade, eu também conversei com o Henrique Almeida, que é da Sagarana, produtora de chocolate de Ilhéus, na Bahia, que está fazendo muito sucesso. Para encerrar esse programa, tem um bloco de sindicalismo. Eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul e vereador em São Caetano pelo Solidariedade, Aparecido Inácio da Silva Ocidão. Ele fala do retorno de 1.000 trabalhadores à General Motors, mas demonstra preocupação com mais 1.198 que continuam em layoff. Ou seja, o programa de hoje tem muita informação importante que eu tenho certeza que você vai gostar. Logo depois do intervalo comercial, a gente volta para o primeiro bloco. Até já! O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente acaba de participar de um jantar maravilhoso aqui no Fricó da Rua Cubatão 831, não é isso? Isso, na Vila Mariana. E eu estou ao lado desse grande chefe que eu conheço há alguns anos. A gente vem ensaiando de fazer uma entrevista faz um tempão e hoje finalmente eu consegui. Vim participar de um jantar típico italiano, Descobrindo a Itália. Vai ter mais, agora dia 31 de março tem mais ainda. Mas hoje o Sauro, que eu já, não só eu, mas todo mundo que entende um pouquinho de gastronomia, reputa como um dos maiores chefes italianos no Brasil. Hoje ele deu show. Que jantar foi esse, Sauro? Obrigado, muito obrigado. É um prazer muito grande ter vocês aqui, poder participar do seu programa. Como falei, o nosso jantar hoje foi pensado para mostrar um pouco mais da Itália não tão conhecida. Então, nós buscamos particularidade, tanto nos vinhos como nos pratos, que tivesse alguma peculiaridade de qualidade boa, mas menos conhecida
que as coisas que a maioria das pessoas conhece. Então evitamos lasanha, evitamos cannelloni, evitamos Sangiovese da Toscana, evitamos Nero d'Avola, aquelas coisas que a maioria da gente conhece. E fomos fuçar e apresentar coisas particulares. E você apresentou, começou com uma polenta com ragu de peixe branco maravilhoso, que harmonizou com um prosecco DOC. Fala um pouquinho sobre essa harmonização e sobre essa entrada aí maravilhosa. Sim, então, primeiro escolhemos um prosecco DOC milesimato, que é um prosecco de uma qualidade superior aos demais que estão no mercado. Aliás, eu estava falando com o Giorgio Pompili, que daqui a pouco a gente vai conversar com ele. O Prosecco teve um problema, assim, ele ganhou uma má reputação, porque algumas pessoas trouxeram um Prosecco muito diferente, que não era tão bom. Mas tem Proseccos como esse, que são maravilhosos, né? Sim, o mundo do vinho ele tem feito muitas vezes esse erro. Para penetrar no mercado, se produz um volume muito grande de garrafa e quantidade enorme, muitas vezes vão contra a qualidade. Aí depois os produtores mais atentos vão diversificando e vão percebendo que não é por aí. Então vão fazendo produto de qualidade melhor, logicamente com preço um pouco acima dos outros, mas sempre equilibrando qualidade e preço. E aí nós fizemos essa polenta grelhada com ragu de peixe branco. O ragu em branco se faz quando você quer valorizar ainda mais o sabor delicado do que você está usando. Então, geralmente no ragu ou bolonhesa vai molho de tomate. Nós usamos a mesma base de cebola, cenoura, salsão e algum temperinho com o peixe, e só que não acrescentamos nada de tomate porque para preservar melhor o sabor do peixe, a delicadeza do peixe. E aí harmonizou muito bem com o nosso prosecco. E ficou maravilhoso. Agora você usou um pomodoro maravilhoso no teu nhoque que você fez junto com camarão e lula, e aí harmonizado com vermentino. Com grilo, né? Grilo, que é fantástico. Da Sicília. Então, buscamos esse nhoque, mas não nhoque de batata, nhoque de ricotta, com alguma especiaria, raspinha de limão e vários temperos, cozido no vapor, uma camada de molho de tomate e um espetinho com lula e camarão. Então, a crocância do espetinho grelhado na hora, a cremosidade da ricotta, que harmonizou super bem, o molho de tomate para balancear a acidez e a doçura. E esse grilo é da Sicília, né? Sim, o grilo é uma das uvas mais plantadas da Sicília, dá um vinho bem aromático, perfumado, e esse produtor, inclusive, conseguiu um equilíbrio muito bom. É um vinho com uma certa acidez, porque algumas vezes, em lugares muito quentes, é difícil ter acidez no vinho. Aquele era o primo piatto, o secondo piatto, aí um javali. Fala um pouquinho desse javali com um vinho tinto maravilhoso. O vinho, nós escolhemos Sangiovese, mas da região do Marche, que não é muito comum, Sangiovese do Marche. O Sangiovese é muito mais comum na Toscana ou na Emília-Romanha. Aí o medalhão de javali grelhado, e fizemos um risoto com vários legumes, só que em vez de colocar o arroz para fazer o risoto, nós cozinhamos legumes como se fosse o risoto. Então os legumes que tinham a consistência de risoto, que harmonizaram super bem com o javali grelhado. E de sobremesa, você fez um panetone artesanal, um panetone com um molho de zabaione, que eu vi. Eu estava olhando você na cozinha, você batendo o molho ali, provando um molho fresquíssimo, saborosíssimo, que combinou com uma marsala fantástica, né? Zabaione tem toda a lembrança da minha infância, meu avô fazia para mim. Quando eu era pequeno, logicamente sem licor, colocava algumas gotinhas de limão para balancear a doçura, colocava às vezes alguma gotinha de café. E aí nós acrescentamos o vinho marsala no zabaione, e o nosso panetone, que é artesanal, leva 3 dias para ficar pronto, o verdadeiro panetone, e um pouquinho de morango para dar uma balanceada de acidez, combinando com esse vinho delicioso marsala, que é um vinho siciliano fortificado, que muita gente está descobrindo, porque inclusive ele tem uma vantagem. Por ser fortificado, vinho fortificado significa faz o vinho
e depois acrescenta um pouco de álcool para aumentar um pouco a graça alcoólica para melhorar a conservabilidade do vinho. E aí o Marsala faz parte do vinho fortificado, isso permite que você possa comprar sua garrafa, deixar na geladeira e tomando aos poucos, porque ele não estraga, ele é mais resistente que o vinho comum de 12, 13, 14 graus. Legal. Bom, a gente falou desse jantar que esse já passou, mas dia 31 de março você está promovendo um, que é outro vinho também que quem não conhece vai lembrar daquele lambrusco, que não é o lambrusco melhor que a gente tem. Mas com certeza nesse jantar do dia 31 de março você vai trazer o que há de melhor em lambrusco, é isso? Sim, exatamente. O Alberto Medici é da região da Emília-Romanha, é o meu querido amigo, produtor de um dos melhores lambruscos que se fazem por lá. Inclusive o Lambrusco Concerto, que é um dos lambruscos que ele faz, muitas vezes ganha 3 bicchieri de Gambero Rosso, então a pontuação máxima do Guia Gambero Rosso. 3 bicchieri, para quem não fala italiano, são 3 taças ou 3 estrelas, né? Isso, 3 estrelas é a pontuação máxima, mais que 3 bicchieri um vinho não pode ter. Então esse concerto dele, Lambrusco Concerto, é 3 bicchieri de Gambero Rosso. E ele faz lambrusco com tipicidade diferente, dependendo do vinhedo, dependendo de algumas técnicas que ele usa. E nós teremos a oportunidade de harmonizar os vários pratos com os vários lambruscos dele. E quando você tem um produtor presente, é uma noite muito agradável, porque você tem o criador e a criatura, tanto da comida, no nosso caso eu, a minha equipe, e como do vinho. Então, poder conversar com quem produz o vinho é sempre uma experiência muito interessante, que eu sugiro para quem ainda não teve, é enriquecedora, porque você pode perguntar, o cara te explica, você entende. Um dia que você for passar de férias por lá, você vai visitar a vinícola, você já conhece o produtor, então isso vai fazer uma noite muito enriquecedora. E a harmonização vai ser, você é um mestre em fazer esses embutidos aqui, né? Com certeza, no caso do lambrusco, isso vai predominar, né? A entrada vai ser justamente uma bela variedade de nossos embutidos com um dos lambruscos do Medici. Outro prato vai ser o cotechino, que é um embutido típico de lá. O terceiro prato não me recordo, mas sempre nessa tonalidade de harmonizar o que valoriza melhor o lambrusco, porque uma das características de um bom lambrusco é ter um equilíbrio entre tanino e o gás, a fermentação, essa coisa frisante que tem que dar uma sensação prazerosa na boca, e o que sobra no seu paladar tem que ser gostoso, porque uma das coisas mais importantes da comida, da boa comida e do bom vinho é o que é chamado retrogosto, o final, o que sobra na sua boca, e não somente a primeira bicada. Maravilha. Sauro, nós vamos voltar mais vezes, com certeza no dia 31 a gente vai estar aqui. Parabéns pelo jantar de hoje. E olha, mas também não tem só essas ocasiões especiais. Todo dia, né? De terça... Almoço de terça a domingo e jantar só quinta, sexta e sábado. Então jantar quinta, sexta e sábado, almoço de terça a domingo. E qualquer dúvida, liga para nós ou pega a informação no nosso site, que é www.fricco.com.br, e você vai ter todas as informações lá. E qualquer dúvida pode ligar, será um prazer atendê-lo pessoalmente. Ótimo. E eu sempre falo para os meus amigos, quando estiver aqui e quiser conhecer a adega subterrânea, que é fantástica, você se sente na Itália, você se sente naqueles castelos onde você vai e conhece vinho, principalmente da região lá de Gubbio, que é a região do Sauro, né? Você tem os Nero d'Avola, aqueles vinhos fantásticos. Olha, aqui é a casa para isso. Fricó, Rua Cubatão 831. Sauro, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço grande a todos os amigos do ABC e será um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Sauro Scarabota, o chefe do Fricó, conversou com você. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita,
e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, depois de conversar com o Sauro Scarabota, eu converso com o homem que trouxe esses vinhos maravilhosos para harmonizar com esse jantar do Sauro, Giorgio Pompili, milanês da Europa Importadora, que, olha, a Itália tem cada vez mais trazido surpresas para a gente, né, Giorgio? Como é que foi esse jantar de hoje? Para a gente foi ótimo, para você aí. Também, boa noite, tudo bem? Obrigado pela indicação. É verdade, fizemos uma noite um pouquinho diferente, trouxemos alguns vinhos ícones na Itália, como o Prosecco e o Marsala, que é um vinho de sobremesa, mas também incluímos 2 vinhos, que é o Grillo e o Sangiovese, um pouquinho diferente, não muito conhecido pelo grande público brasileiro. Me parece que foi um sucesso, as pessoas gostaram muito, também teve o grande mérito do Sauro e da sua equipe em oferecer uma comida fantástica e, enfim, foi prazeroso estar junto com clientes, amigos, enfim, ter o prazer de fazer entrevista com você. Legal, eu estava falando com o Sauro agora há pouco, esse casamento, quando você tem essa polenta grelhada com esse ragu de peixe branco, consegue harmonizar com um Prosecco DOC. E a gente falava o seguinte, às vezes o Prosecco ele tem uma má reputação, porque muitas vezes as pessoas trouxeram alguns Proseccos que não eram tão bons. Mas quando você toma um Prosecco desse, com essa qualidade, com esse perlage, e ele harmoniza perfeitamente bem, a gente consegue entender por que a gente tem que cada vez mais investigar no mundo do vinho, né? E eu acho que é esse teu trabalho, de trazer para cá vinhos diferentes, porque o vinho que a gente já conhece é fácil. Conhecer um vinho desse, fala um pouquinho mais desse Prosecco, da qualidade dele. É verdade, você foi muito pontual e correto na tua afirmação. É lastimável, mas também muitos importadores também trouxeram muito Prosecco de má qualidade. Hoje a gente teve a demonstração que é um Prosecco DOC, não só também de OCG, mas um milesimato, quindi um Prosecco de única safra, safrado, Brut, de ótima qualidade. É o Prosecco Barolo, que tem um nome meio engraçado porque parece Barolo, uma família trevigiana que está na enologia há muitos anos. E você falou muito bem, combinou muito bem com a polenta grelhada, porque a polenta tem uma cremosidade intensa, mas grelhada tem um toque mais defumado. E o Prosecco milesimato tem um toque menos adocicado, um pouquinho menos frutado, um cítrico mais intenso, uma acidez mais persistente que ajuda na combinação com o defumado da polenta e do ragu de peixe que o Sauro fez. O milesimato tem uma produção pequena, inclusive o que nós tomamos agora, eu descobri há pouquíssimo tempo que ganhou o prêmio com o melhor Prosecco d'Italia na faixa DOC, de Collina, DOC Treviso. Foi uma honra tê-lo bebido aqui junto com vocês hoje. Nossa, a honra foi nossa. Agora, depois o Sauro fez um nhoque totalmente diferente, usando um pomodoro fantástico, e aí com um espetinho de camarão e lula, o gamberi, né? Gamberi que italiano fala. E aí você botou esse grilo. Fala desse grilo que é maravilhoso. Bom, o Grillo é um vinho que eu amo, é uma uva autóctone italiana, Sicília, que existe há muito tempo, como eu estava explicando, desde os romanos. Inclusive dizem que Júlio César era um fã desse tipo de vinho, que tinha outro nome na época. Na época era chamado de Matutina, ou Mattina, uma coisa dessa para os romanos. Bom, trouxemos o vinho de Spadafora, de Francesco, que ele, além de ser um nobre, da família dele, é um nobre de coração, e ele faz um vinho fantástico porque é muito bem balanceado, uma safra 2012,
não tem passagem em madeira, somente em autoclave, 12 meses, com 4 meses de fermentação em garrafa, de passagem em garrafa, desculpa. É um vinho que traz todos os emblemas da Sicília, né? Este solo quente, um vinho cítrico, mas com notas florais de pera, com algum reflexo finais de amêndoas, pelo modo de ver, mas muito bem balanceado, que combinou muito bem com o nhoque, porque o nhoque é feito de semolina, que é muito leve, o tomate tem acidez, mas feito bem, é muito levinha também, e também combinou também com o ragu, quindi ficou fantástico. E o Spadafora tem uma grande qualidade, ele não tem medo de oferecer safras, às vezes que o pessoal aqui no Rio considera velhas. Eu expliquei, eu gosto muito de vinho branco, que tem vários tipos de vinho que se mantém no tempo, não somente o Grillo, mas o Trebbiano, para dar um exemplo também, não da região Sicília. E isso é importante, porque o brasileiro está a cada ano conhecendo mais vinho, e o nosso papel como importador é oferecer vinho correto, honesto, a preços compatíveis, mas oferecer a mesma coisa que o italiano toma, que bebe lá na Itália, claro, com as problemáticas da importação. E para o nosso clima, com praia, com não sei o que, esse vinho casa perfeitamente bem. Para completar, no segundo piatto, aí não, aquele que foi o primo piatto. O segundo piatto, com javali, com piselli, aí entrou um vinho também maravilhoso, Sangiovese, que não é da Toscana. Eu tomei alguns Sangiovese na Toscana há pouco tempo, mas esse Sangiovese não é da Toscana. Fala dele. É verdade, como eu estava falando antes, Sangiovese é de um caríssimo amigo, Stefano Antonucci, que é o proprietário da azienda Santa Barbara, na regione Marche, que é uma azienda fantástica, de um produtor que é um self-made man, como é chamado na indústria do vinho. Ele tem 30 anos que faz vinho, mas tem a cada ano cavalgado posições fantásticas. E de propósito eu quis escolher este vinho, porque normalmente nesta segunda passagem do jantar se tende a ter vinho mais encorpado, com a gradação alcoólica mais alta. Este é um vinho que para mim foi perfeito com o javali, que tem aquela gordura em si da carne, e também essa cremosidade, e como você falou, o piselli, também aquele cuis que teve ao lado ajudou muito. O Sangiovese que ele utiliza é um Sangiovese diferente daquele toscano, perché è feito no entroterra da Regione Marche, a uma altitude de 450 metros a nível do mar, onde tem a montanha atrás cobrindo, vamos dizer assim, o terreno. É um vinho super, costumo dizer, cremoso, sedoso, macio, redondo, é consistente do começo ao fim, tem a sua particularidade. Ele combina muito bem com o javali, mas também se tivesse uma cavaquinha grelhada, iria perfeitamente muito bem. Nossa, agora que você falou da cavaquinha, eu lembrei da cavaquinha, e a cavaquinha é um peixe típico nosso, quer dizer, um fruto do mar típico, que ia fazer muito sucesso. E para completar, com esse panetone artesanal, com esse creme de zabaione que o Sauro preparou, você achou um Marsala Sweet Artosi, que, olha, casou também. Olha, eu, apesar de chamar Joaquim, não tenho descendência nenhuma de português, sou Alessia, italiano, mas gosto muito de vinho do Porto, acho o vinho do Porto fantástico. Mas esse não deixou nada a desejar aos melhores vinhos do Porto, né? Obrigado, obrigado. É um vinho muito bom, claro que não é um vinho do Porto, tem todo outro contexto, né? Mas o Marsala que nós tomamos aqui hoje é um Marsala superiore, quindi tem um envelhecimento de 1 ano. Serviram os dois, né? O seco, o extra dry seco e o doce. E como expliquei, tem a diferença de açúcares por litro dentro de 40 gramas. Combina muito bem, né? Porque em primeiro Marsala também é um vinho que é muito usado para culinária, no mesmo panetone, no frango Marsala, no tiramisu às vezes. Enfim, combina muito bem com alguma coisa doce, além de ser um vinho de meditação, claramente. Combina muito bem com a típica pasticceria siciliana, feita à base de ricotas e amêndoas, também árabe, e como o prato que você falou. E não é enjoativo, né? Eu vi as pessoas aqui, em particular, tomar 2, 3 copos pequenos, apesar de ter entre 17 e 20 graus, e agradou bastante. A temperatura um pouquinho mais gelada, é feito pelo nosso querido amigo Francesco Intorcia, uma cantina histórica de Marsala, junto com a família Florio,
enfim, que dá anos produzir isso. Obviamente não tem somente esse tipo de maçã, tem outro mais envelhecido. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, nesse bloco a gente vai ver explicações do professor Wagner Gabardo, da Vinícola Araucária. Ele conta um pouquinho do processo de produção do Brut, o espumante da Vinícola Araucária. A fermentação do mosto da Chardonnay vai produzir um vinho base seco, com bastante acidez, bem fresco a partir da Chardonnay. E esse vinho base vai ser, na sequência, engarrafado, colocado fermento para que ocorra uma refermentação. Então, todo o espumante, o que ele é? Ele é um vinho que passou por uma dupla fermentação. Qual que é o objetivo dessa segunda fermentação? A toma de espuma, para que o espumante tenha gás carbônico. Né? Então, só um instantinho. Vou pegar uma garrafa. Então, o que a gente faz? As garrafas, elas são envasadas individualmente, com um pouco de fermento, que vocês podem ver que o fermento aqui já se encontra no gargalo da garrafa. O espumante, ele vai se encontrar nessas condições aqui, vai acontecer uma refermentação aqui dentro, vai formar gás carbônico, e a gente vai deixar pelo menos um ano, ó, aqui dá para ver bem o fermento dissolvido, né? Aqui o fermento está misturado à bebida. Né? Nesse estágio aqui o fermento está totalmente já no gargalo. Então o que a gente faz? A gente deixa a refermentação acontecer e deixa a garrafa um ano pelo menos em contato com o fermento. Ela está congelada, daqui para baixo ela está sendo congelada. Isso. Aí, nisso, essa levedura que estava aqui vai ser expelida nesse congelamento. Por causa da pressão. Como ele está na pressão, está bem a 0 graus aqui, e aqui está bem menos, porque está congelado, a pressão é bem menor. Então espere isso aqui e aí ele explica o resto. Exatamente. Então, esse estágio que eles estão finalizando agora, o qual o Renato acabou de explicar para vocês, é a última parte. Né? Antes de chegar nessa finalização, de se expulsar o fermento, a garrafa fica um ano quieta, guardada nas adegas refrigeradas com o fermento dentro, porque esse tempo que o espumante fica com o fermento dá mais sabor, dá cremosidade, faz com que o espumante fique mais complexo. Feito isso, como que eu faço para que o fermento se dirija ao pescoço da garrafa, ao gargalo? Entram estes móveis que vocês estão vendo aqui, né? Estes móveis, eles são chamados de pupitres, né? Então o que a gente faz? A gente coloca as garrafas no pupitre e aos poucos a gente vai inclinando e vai girando a garrafa para que o fermento comece a cair em direção ao gargalo. Essa etapa dura mais ou menos um mês. Então você tem um mês de refermentação, um ano de maturação, mais um mês nesse processo aqui. Esse processo chama-se remoage, é uma técnica que foi desenvolvida pelos franceses. Nós fazemos o nosso espumante pelo processo champenoise. E aí que entra no que eles estão fazendo agora, que é a etapa de finalização. Então eu tenho a garrafa de espumante totalmente de boca para baixo, sur point, como os franceses chamam, né?
a uma temperatura baixa, porque temperatura baixa dá estabilidade para o gás carbônico. Se eu abrir essa garrafa quente, eu perco metade, né, que vai sair gargalo para fora. Eu vou colocar num disco, aquele disco que está ali no começo. Esse disco que congela, como o Renato mostrou, ele congela 2 dedos aqui do bico da garrafa. Uma vez congelado, eu posso dar a volta na garrafa. Ele vai para a estação logo ao lado, onde se abre a garrafa, a pressão expulsa o fermento para fora. Na estação do lado, completa-se com parte do líquido que foi perdido, porque além do fermento ser expelido, parte da bebida também sai. E é nessa hora de completar é que a gente define a doçura do espumante. Então, nesse estágio aqui, todos os espumantes são 100% secos, são nature, né? Na etapa de finalização, que é aqueles que está em pleno processo agora, é que dependendo de quão doce for o licor de dosagem ou licor de expedição, como alguns produtores chamam, quanto mais doce vai ser o espumante. Então a gente parte de um nature, que é 100% seco, a um extra brut, que tem um pouco mais de açúcar residual por litro, brut, demi-sec, sec, doce. Então é nessa etapa de finalização, justamente o que eles estão fazendo agora. Então, na primeira estação, congela-se. Na segunda, dá-se volta à garrafa, abre-se, expulsa a levedura. Na terceira, onde tem uma garrafa de ponta cabeça, coloca-se o licor de dosagem, rolha, gaiola para segurar a pressão, porque às vezes com transporte a rolha pode sair, e cápsula. Então, esse lote que explica. E nós estamos fazendo um lançamento de um Nature esse ano. Até agora nós temos um Brut e um Demi. A gente resolveu lançar um Nature que é sem nenhuma adição de açúcar, porque a gente gosta tanto do espumante cru, do sabor dele naturalmente, do que nos entrega aqui o vinhedo, aqui de fora, que a gente não quer maquiar com açúcar. Só que vai ser uma edição super limitada. Vão ser quantas garrafas? Só 200 garrafas. 200 garrafas. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente acabou de participar de um evento enogastronômico fantástico. Eu estou conhecendo pessoalmente essa vinícola Araucária, que eu já tive a oportunidade de conhecer pelos produtos. Já tomei o Gralha Azul fora daqui, já tomei outros vinhos em Campos do Jordão, e olha, eu não tinha ideia do que era uma vinícola genuinamente paranaense. A gente está aqui embaixo de araucárias, que são árvores típicas do Paraná, vendo essa plantação, que são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. E ao lado desse empreendedor, eu gosto de divulgar no meu programa o empreendedorismo. Renato Adur, da vinícola Araucária. Renato, muito obrigado por nos receber nesse almoço maravilhoso e por ter essa filosofia de produzir um vinho típico de Curitiba, um vinho típico do Paraná. Eu é que agradeço, Joaquim, a presença de vocês aqui, prestigiando o evento enogastronômico, né, da Renata, do Gastronômade.
em que escolheu a Vinícola Araucária como um espaço para poder implementar o seu projeto. A Vinícola Araucária é um projeto ideológico que iniciou em 2007 e o objetivo era implantar viníferas europeias, como se está vendo aqui. Todas as mudas que nós temos aqui vieram da Europa, vieram da França, e nós produzimos essas uvas que são transformadas em vinhos, que nós degustamos nesse almoço. Então nós temos uma vinícola de vinhos finos, elaborados com a melhor tecnologia, entretanto com a tipicidade da nossa região metropolitana de Curitiba, aqui em São José dos Pinhais. É aquilo que você falava na tua apresentação aqui. Quando a gente viaja, você vai para Toscana e quer tomar lá um Brunello de Montalcino, um vinho típico da região. Quando você vai para a França, para Borgonha, para Bordeaux e quer tomar um vinho típico, ou para Champagne, né? E aqui você produz um Brut que, olha, vou te falar, hein? Os franceses vão ficar bravos comigo, mas não deve nada para o Champagne. Estou sabendo que vem esse ano um Nature, uma produção limitadíssima, mas o teu Brut e o Demi-Sec, que é inclusive uma homenagem a um dos maiores artistas do Paraná, né? Fala um pouquinho desse vinho branco, que é um verdadeiro champanhe paranaense. Na realidade é o nosso espumante Poti, tanto o Demi-Sec quanto o Brut, e agora o nosso novo lançamento, o Nature, numa edição bem limitada. Ele obedece os critérios da elaboração dos melhores vinhos do mundo ou da França, que é o método champenoise ou o método tradicional francês, sendo 2 fermentações, uma no tanque, né, de ácido inoxidável, né, com sistema de refrigeração, e a segunda fermentação na própria garrafa, e depois é feito toda a parte da degorja, né, o degorgement, né, e até ter a produção final. Com com uvas Chardonnay, que nós temos do lado de lá da vinícola, o Pinot Noir, que nós temos aqui, e o Viognier. Então nós fazemos um trabalho e temos um espumante de ótima qualidade. O que nós sempre ressaltamos, Joaquim, é que nós não queremos comparar o nosso produto com o francês, com o chileno, com o português, com o sul-africano, com o americano. Nós temos um produto elaborado com a melhor qualidade, entretanto, com a tipicidade da nossa região curitibana e metropolitana. E não tinha um nome melhor para a vinícola do que ser Araucária, né? Essa casa maravilhosa, esse acolhimento que vocês fazem, eu sei que vem de geração, vem do teu avô, do teu pai, e é um trabalho que não ele não objetiva especificamente o lucro, ele objetiva a qualidade, né? Exatamente. Essa propriedade nós adquirimos em 1970, portanto fazem 46 anos que nós estamos aqui. A atividade vitivinífera, né, ou seja, da vinícola, nós iniciamos em 2007, nós temos um projeto aqui de reflorestamento. Os araucárias que nós temos aqui, nós plantamos em 1971, portanto tem 45 anos, nós plantamos 50 mil araucárias para devolver para a natureza um pouco daquilo que nós recebemos ao longo da nossa vida. É o mínimo que um cidadão pode fazer, desde que ele seja nacionalista, que ele seja paranista, que ele seja grato à vida por tudo que ele recebeu. Os nossos produtos, o vinho, o espumante, Poti, é uma homenagem ao maior artista plástico contemporâneo do Paraná, o Poti Lazarotto. Tanto é que a logomarca do nosso espumante traz a assinatura do Poti Lazarotto. E o seu João Lazarotto, que é o irmão do Poti, presidente da Fundação Poti Lazarotto, é um dos maiores entusiastas desse projeto. E pasmem os senhores e você, Joaquim. Eu fui para comprar os direitos de utilização das imagens do Poti Lazarotto. Quando eu cheguei lá, ele me deu uma cessão de direitos definitiva, gratuita, não onerosa, e virou um fã do nosso trabalho, porque ele entendeu o alcance do projeto ideológico do Poti Lazarotto. A vinícola chama-se Araucária, por essas árvores que nós temos aqui. Os nossos vinhos é o Gralha Azul, que segundo a lenda é quem planta o Araucária, né, o pinhão. E o angustifolia é o nome científico do Araucária,
O Gralha Azul é 100% Cabernet Franc e o Angustifólia é Cabernet Sauvignon. Nós temos o Gralha Azul, nós temos a variedade Cabernet Franc, que é nativa, nosso próprio daqui, e o Merlot, que a produção é aqui de Campo Largo, de um vinhedo da Heloise, que é uma colega nossa, que tem um vinhedo muito interessante em Campo Largo. O Angustifólia nós temos o Chardonnay, que é o branco, que é típico daqui, do vinho, da uva, nós temos a uva Chardonnay, e temos o tinto, que é o Cabernet Sauvignon, e temos também o Merlot. E o Gralha também nós temos o Cabernet Franc, que é típico tinto. Maravilha. Renato, parabéns pelo trabalho e a gente vai voltar mais vezes aqui para acompanhar a evolução desse trabalho vitivinícola, que é fantástico. Eu agradeço a presença de vocês. Eu sempre digo, nós aqui não buscamos clientes, nós buscamos multiplicadores de um projeto ideológico que, se não visa um resultado final, nós precisamos ter um resultado para poder manter e aprimorar cada vez mais. Mas nós estamos aqui a 40 minutos de Curitiba, no Waze. Quem colocar no Waze, você chega aqui tranquilamente em 40, 50 minutos. Estamos a 9, 10 quilômetros em linha reta do aeroporto Afonso Pena. E é uma coisa maravilhosa. O nosso microclima, ele é seca e a gente acredita que a gente está numa região muito próspera que dará muita felicidade ao povo curitibano e da nossa região. Obrigado a você, Joaquim, por ter vindo aqui. Tá? Ótimo. Obrigado. Renato Adur, da Araucária, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente aqui em São José dos Pinhais, na região da Grande Curitiba. A gente veio para fazer uma degustação da gastronoma de refeição e vinhos da Araucária, mas a gente acabou tendo um contato aqui com o Henrique Almeida da Sagarana, um chocolate que eu conheço, já comprei no Ítali em São Paulo e que é maravilhoso. Henrique, que prazer te conhecer aqui e saber um pouquinho só da história do chocolate Sagarana, que sem dúvida nenhuma já é sucesso, não só no Brasil, mas no exterior, porque eu estou sabendo que você está exportando, né? Prazer meu, e depois daquela conversa nossa de tanta gente comum nas nossas vidas, né? Pois é. Isso é muito bom. Na verdade, a gente faz parte desse projeto do Gastronoma de Brasil desde 2015. A gente fez todas as etapas do Gastronoma e esse ano vamos fazer todas também. E a gente tem um chocolate que desafiou todo aquele conceito que as pessoas não acreditavam. O Brasil pode fazer um chocolate tão bom quanto os melhores europeus ou melhor. Aliás, você está exportando chocolate para a Bélgica, é isso? A gente mandou uma primeira quantidade para a Bélgica agora, um volume pequeno, mas para um patisserie, que isso é muito bom. Você demonstra que o nosso produto pode ser trabalhado por onde tem a gastronomia de chocolatiers mais famosos do mundo, lá a França, né, e Suíça, onde estão os melhores do mundo. E a Bélgica teve um chocolatier, um patisserie que se rendeu ao nosso 7,6 e está levando. Nós acabamos de fazer uma pequena exportação para a Bélgica, mas é o primeiro passo. Legal, quando você fala 7,6, 76% de cacau, e é um chocolate que você estava explicando para a gente. Muitas vezes, por equívoco, o pessoal fala chocolate amargo, porque fala um chocolate com uma qualidade melhor. Na verdade, ele não tem nada de amargo, ele é um chocolate de extrema qualidade. Fala um pouquinho dessa diferença e o porquê ficou esse conceito aí de chocolate amargo. É verdade. A grande indústria chamou o chocolate intenso e o mercado se habituou a chamar o chocolate de alto teor de cacau de chocolate amargo.
Na verdade, o que dá amargor é o glúten, é a gordura hidrogenada, a amêndoa ruim, né, a amêndoa desse chocolate de ataque. Como nosso produto, a gente trabalha o bean to bar, né, da amêndoa ao chocolate, a barra, desde a sua colheita, a fermentação correta, tira toda a acidez, a astringência. Então você come um chocolate, você degusta um chocolate com 76% de cacau, que teve um ponto de conchagem excepcional e você não vai sentir nenhum amargor. Ele é suave, embora ele seja intenso. Ele tem notas cítricas, notas de café, mas é um chocolate que não vai deixar amargor, não trava a boca, né? Não fica aquela coisa amargor realmente, como a gente costuma chamar de chocolates amargos. A gente tem um intenso, com alta teor de cacau e extremamente suave. Daqui a alguns dias a gente vai estar junto em Campinas, em outra etapa da Gastronômade, mas antes disso, se o nosso amigo telespectador, a nossa amiga telespectadora aqui do ABC, quiser experimentar o Sagarana, pode ir no Ítali, tem já lá. Tem no Ítali, tem lá na Ópera Ganache do Rafael Barros. Né? Ali na Rua Augusta, ali onde tem também o Bistrô de Paris. Ali, a Vila Paris ali, né? E a gente vai estar agora no Ítali em todo esse mês da Páscoa, fazendo degustações lá no Ítali. Vai ter um espaço do chocolate de origem e o Fazenda Sagarana Chocolates de Origem é o grande destaque do Ítali. Inclusive, com uma palestra minha na loja, na cozinha do Ítali, né? Tem uma escola do Ítali. Nós vamos fazer uma palestra lá. Já tem data? Tem data, me desculpe, se eu não me engano é dia 16. Mas é bem certo que seja 16 ou 18, uma coisa dessa. Vai estar lá no Ítali, na escola do Ítali, ali no primeiro andar. A gente vai estar mostrando o que é chocolate de origem com uma pegada de preservação ambiental. Maravilha. Henrique Almeida, a gente vai falar mais vezes. Está começando aqui uma amizade. A gente falou do Guarabira, que é de Bom Jesus da Lapa, a mesma terra lá do Henrique, lá aquela região toda. E olha, com certeza é o tipo de empreendedorismo que a gente faz questão de mostrar no programa e que mostra o que é a alma brasileira. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito obrigado a você, Joaquim. Tá ótimo. Henrique Almeida, da Sagarana. Olha, quer conhecer chocolate de verdade? Sagarana. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente grava mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com patrocínio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. E esse programa está indo ao ar hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e ontem, dia 7, a General Motors teve o retorno de 1.000 trabalhadores metalúrgicos que estavam no famoso layoff. Essa volta foi uma luta intensa, muito tempo de negociação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. E para falar sobre essa luta e para falar sobre os próximos passos, eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui o presidente do sindicato, vereador Aparecido Inácio da Silva, o Sidão do sindicato. Sidão, obrigado por comparecer mais uma vez aqui. Eu que agradeço, Joaquim, é um prazer enorme poder estar participando desse programa que tem batido recorde de audiência e falar um pouco da nossa vivência, da nossa luta do dia a dia à frente do sindicato e essa, conforme você falou, com muita propriedade, essa conquista que nós conseguimos atingir aos telespectadores e todos aqueles que possam se inteirar desse assunto. Aliás, nós estamos gravando hoje, 7 de março, o dia em que esses 1.000 trabalhadores retornaram às atividades, né? Não resta dúvida, foi uma luta muito difícil. Nós estávamos discutindo isso há mais de 2 meses, a possibilidade de viabilizar o retorno de algumas pessoas e isso se deu
com a retomada do segundo turno. A retomada do segundo turno ainda foi um pouco antecipada, porque é o projeto de um novo veículo que está sendo fabricado, vai ser fabricado aqui na planta de São Caetano do Sul, a família do Onix, que é o Joy, e deverá iniciar-se a todo vapor as vendas e atender a necessidade das concessionárias lá para o mês de junho e começo de julho. E nós conseguimos antecipar isso aqui, até porque era uma data fatal que terminava o layoff dia 7 de março. Nós já temos ainda uma luta muito grande aí pela frente, que nós temos mais 1.198 trabalhadores que continuam de layoff. Vocês vão ter uma outra negociação dia 7, porque vence dia 7 de abril, é isso? Vence dia 7 de abril. Nesse mês, nós estaremos discutindo para buscar propostas, alternativas e ver o cenário, inclusive ver o cenário de como pode se comportar para que possamos viabilizar a proposta para evitar essas demissões. Então, tudo encaminha para que tenha demissões, mas nós temos que trabalhar para evitar o máximo possível de demissões que possam ocorrer nesse período. Quer dizer, o cenário econômico hoje não é dos mais otimistas para que se consiga um desfecho favorável aí nesse caso. A verdade é uma só. Não existe perspectiva nenhuma para que a gente possa viabilizar a não dispensa desses trabalhadores. O cenário hoje é desconfortável. Nós temos conversado aí com os mais altas pessoas do meio econômico e não tem uma luz ao final do túnel para dizer, estamos trabalhando para uma retomada do crescimento. Pelo contrário, muitos acenam ainda que a crise está começando e que nós vamos ter muitos entraves ainda pela frente, e essa questão da empregabilidade está muito difícil de você assegurar ou ter garantia eficaz de que as coisas vão se normalizar. Agora é uma crise que mescla ingredientes econômicos, mas também muito políticos. Você, além de um líder sindical já há muitos anos, também é vereador. Como é que você vê essa mistura da crise econômica com a crise política? É isso que dificulta ainda mais se conseguir saídas? Eu diria, Joaquim, acho que ao meu ver, e é o que eu tenho ouvido aí com as pessoas que convivem no nosso meio, que a crise hoje ela é mais política, porque está faltando o quê? Dinheiro para se investir tem dinheiro para se investir no Brasil, porém a falta de credibilidade, a falta de uma estabilidade econômica, de uma resolução política, haja vista que as mudanças que o mercado... O capital é muito volátil, né, nessa questão. Essa questão só de o Lula ter ido depor, fez toda aquela história lá, você pode ver que já houve variação na Bolsa, o dólar caiu. Então, tudo são coisas vulneráveis que você não tem garantia de como se viabilizar isso aí. A questão, se houvesse um pacto aí de resolução, de Dilma, de presidência, se a questão lá, eu tenho certeza absoluta que as coisas se normalizavam e nós retomaríamos o crescimento de uma forma positiva e uma forma realmente que pudesse contemplar o anseio aí da economia no Brasil. Eu quero aproveitar, esse programa está indo ao ar dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você, na tua categoria, no sindicato, sempre teve uma preocupação de dar uma atenção especial. Queria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres nesse dia. As mulheres, essas guerreiras que nós não podemos dizer como qualificar a mulher, porque a mulher hoje ela está muito mais chefe de família devido à própria circunstância que nós estamos vivendo. Parabéns a você, mulher, você realmente é uma lutadora, você é a rainha do lar e é tudo que possa se construir. A mulher ela é feita para reviver e viver o dia a dia. Maravilha. Sidão, obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, vereador pelo Solidariedade, conversou com você. O programa não acabou não, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já.
ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada informação, cada entrevista, cada notícia trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!